Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, hoje nós vamos entrar no capítulo 4. Esse capítulo já nos inicia mais adiante, já nas aulas práticas, né? E aí nós vamos começar a ver o primeiro meridiano do nosso corpo humano. Nós vamos ver começar com o meridiano do pulmão. Então, mas antes de começarmos a aula prática, nós temos um pedacinho ainda aqui de teoria para aprender, né? Então vamos lá, meridianos ordinários. Lembrando que os meridianos ordinários é coração, intestino delgado, pericárdio, triplo aquecedor, depois nós vamos para a terra, que é estômago, baço, pâncreas, pulmão, intestino grosso, rim, bexiga, fígado e vesícula biliar. São esses 12 meridianos ordinários. Depois nós temos mais alguns outros, mas os principais são esses, tá bom? Correspondente ao Zhang e ao Fu, né? Zhang tem uma energia Yin e Fu, energia Yang. Lembra? O Zhang é chamado de armazém, eles armazenam energia. O Fu, que é Yang, é chamado de oficina, porque transforma a energia. Lembram disso? Então vamos lá. Os pontos de acupuntura. Em acupuntura, os pontos de aplicação são denominados Rishui, que em chinês significa buraco. É interessante porque a maioria dos pontos vai ter, quando você tocar, você vai sentir uma depressão na pele, um buraco mesmo, né? Aonde você vai inserir as agulhas. Trata-se de pontos de depressão ou vias por onde a agulha, principalmente ao ser aplicada, encontra baixa resistência. E geralmente localizam-se em tecidos mais rígidos, como ossos e tendões, ou ainda no meio de tecidos moles. Os pontos atualmente usados em acupuntura são quase 2.000. Não se preocupe, nós vamos ver um a um e vai dar tudo certo. Não arrepiem os cabelos, tá bom? A gente vai aprendendo meridiano por meridiano. Por exemplo, o meridiano do pulmão tem 9 pontos só, então não é difícil. O meridiano que mais tem pontos é o da bexiga, que tem 67 pontos, né? Mas esse é o que a gente estuda por último. Nós vamos começar com os meridianos do pulmão, do coração, que tem 9 pontos só de cada lado, é bem tranquilo. A gente vai começar devagar, tá bom? É... Dentre esses, 617 são denominados pontos de meridianos. Isso porque, na verdade, nós estamos falando que o meridiano ele é bilateral, né? Por exemplo, aqui eu tenho o meridiano da vesícula biliar, mas ele também tem do lado de cá, né? Então, ele é bilateral. Então, na verdade, são 335 de cada lado dos meridianos. Os demais são constituídos pelos pontos extrameridianos, pontos da orelha, pontos da cabeça, pontos dos nariz, pontos da mão, pontos dos pés, etc. Alguns desses pontos deixaram de ser usados, enquanto outros passaram a sê-lo. Esse fato é uma consequência de pesquisa e deve-se à evolução dessa ciência. A gente vai acabar percebendo que os pontos muito próximos, por exemplo, IG2, IG3 e IG4, têm praticamente as mesmas funções. Então, na hora do meu protocolo, qual eu escolho? Né? Se o IG2, o IG3 e o IG4 pegam as mesmas patologias, qual que eu vou escolher, então? Eu vou escolher aquele que tem menor sensibilidade para o paciente, aquele que está numa região mais fácil de eu ser aplicada e aquele que abrange maior número de patologias. Por exemplo, entre o IG2, o IG3 e o IG4, aqui é menos dolorido de colocar,
ele abrange muito mais patologias do que o 2 e o 3, então eu vou optar pelo IG4. Por isso que fala que alguns pontos passaram a ser mais utilizados do que outros, tá bom? A função dos pontos de acupuntura. Esses pontos foram sendo descobertos no decorrer da prática milenar da medicina chinesa. Cada um deles tem seus efeitos e indicações específicas e diferentes entre si. No entanto, os pontos de um mesmo meridiano apresentam efeitos terapêuticos muito semelhantes. De acordo com seus efeitos, podemos dividir esses pontos em 3 categorias. Foi o que eu falei para vocês, né? Esses pontos do meridiano do pulmão, eles servem para tratar o pulmão, mas servem para tratar outras coisas também. E tem uma semelhança muito grande. Então a gente sempre escolhe aquele ponto que já pega maior tipo, mais patologias possível, né? E cada ponto de acupuntura ele tem 3 funções. Cada pontinho tem 3 funções, tá? Isso a gente tem que gravar bem, tá bom? Porque isso aqui eu vou viver perguntando para vocês, hein? Isso aqui posso até dar um trabalho aí para vocês, né? Então vamos lá. Efeitos sistêmicos. Por exemplo, o IG4 e o R7, pela sua aplicação, pode controlar a sudorese e ainda o B11 e o IG11 pode controlar a febre. Quer dizer, então o ponto de acupuntura, ele tem um efeito sistêmico, ele trabalha no sistema do corpo como um todo. Os efeitos locais, pontos locais para tratamentos de dor ou ainda aplicação de pontos regionais para o alívio de sintomas apresentados por algum órgão que se localiza em determinada região. Então, além, né, vamos para o IG4, ele tem aqui o ponto sistêmico, certo? Ele tem aqui, ó, a função sistêmica que a gente viu, né? Febre, sudorese, e mas também tem uma ação local. Qual que é a ação local? Se eu pegar uma tendinite de polegar, né? Tem tendinite de polegar? Tem pessoas que trabalham na profissão que exigem muito o polegar. A gente vê hoje em dia jovens tendo tendinite de polegar por causa de digitar. Tem gente que digita com o polegar. Então, acaba tendo tendinite, né? Lesão por esforço repetitivo, no polegar. Então, qual o ponto que eu vou usar? O IG4. Ele tem a função sistêmica? Tem, mas também tem uma ação local. Ele vai agir nessa região aqui da minha mão. E a função distal, efeito à distância. Por exemplo, fazer uma aplicação no E36 localizado na perna para tratar uma doença do aparelho digestivo ou ainda o VB39 na perna para tratamento de dor de cabeça na zona temporal. Então, tem o efeito distal, é a distância. Por exemplo, ainda usando o IG4, eu posso pegar o IG4 para tratar uma dor aqui no meu hálux, né? Ou a minha joanete, que está aqui, né? Então, os dedos da mão equivalem aos dedos dos pés, o antebraço equivale à região da canela, cotovelo à região do joelho, o úmero, né? O úmero aqui ao fêmur, o ombro ao quadril. Então, esse é o efeito distal de cada ponto. Então, lembrando, cada ponto de acupuntura tem 3 funções. Quais são essas funções? O efeito sistêmico, efeito local e efeito distal. Tá bom? A gente sempre vai ver isso e eu vou sempre estar perguntando isso, porque isso é muito importante na hora do meu protocolo. Ah, professor, o paciente veio, estava com os 2 braços quebrados.
Como é que eu vou usar os pontos da perna, que tem efeito distal? Nomenclatura dos pontos. Na China, cada nome tem um significado figurado. Assim, para simplificar o uso e o aprendizado de cada Rishui, que é ponto, que tem um nome geralmente que traduz a ideia da sua localização, forma ou efeito. Por exemplo, a gente vai ver aqui, né? Eu vou pegar um aqui para vocês, aleatoriamente aqui. O ID19, o nome do ponto é Ting Kong. Ting Kong. Parece King Kong, mas não é. É Ting Kong. O ED18, Quan Liao. Mas nós não vamos conseguir decorar esses pontos mais nunca. Porque, primeiro, que a chinês, o mandarim, não é nossa língua nativa. Então, eu decoro alguns pontos, né? Barui, que a gente usa muito, né? É esse ponto aqui em cima. Susan Lee, que é o E36, a gente usa muito. Alguns a gente acaba até decorando. Mas eles colocam o ponto, os chineses colocaram o nome do ponto para dar a ideia da localização, para dar a ideia da função, mas aí nós não vamos trabalhar com isso. Então, não se preocupe quando você estiver lendo a descrição de um ponto, por exemplo, o TA4 Yangtze, né? Ou o TA5 Vaiguan. Não, nós não precisamos ter esses nomes. Nós vamos usar outra técnica que a gente vai ver mais para baixo para a identificação dos pontos, tá bom? Originalmente, as designações eram somente em chinês. No entanto, com o passar do tempo, países como a Coreia e o Japão traduziram essa nomenclatura para seus idiomas. Aí já pensou? Aí o coreano traduziu para o idioma dele, ou o japonês para o idioma dele. Nós teríamos que traduzir todos os pontos para o nosso nome, para a nossa língua. Visando evitar uma generalização que traria resultados negativos, adotou-se uma nomenclatura alfabética associada a uma numeração fornecida pela Academia de Acupuntura de Pequim. Isso para facilitar a memorização por parte de quem não conhece a língua chinesa. Por exemplo, Regu é o quarto ponto do meridiano do intestino grosso. Por isso é conhecido como IG4. Então, IG de intestino grosso e é o quarto ponto do intestino grosso. Susan Lee é o 36º ponto do meridiano do estômago, por isso é E36. E de estômago, 36, o 36º ponto. Então, nós vamos sempre pegar a abreviação do meridiano, né? Por exemplo, bexiga, B. Coração, C. C1, C2, C3, C4, né? A triplo aquecedor, TA. TA1, 2, 3 e 4. Primeiro ponto do triplo aquecedor, segundo ponto do triplo aquecedor, terceiro ponto do triplo aquecedor. E assim a gente vai. Cada língua, a gente vai ter, né, ali a abreviação do órgão correspondente à sua língua. Por exemplo, a gente vai achar muito material que vai estar assim, V1, V2, V3. Fala, professor, que V é esse? V de vejiga, em espanhol. Bexiga, em espanhol, é vejiga. Se não me engano, em inglês é Kindle, um negócio assim. Então, é K1, K2, K3. Né? Baço, para nós, baço pâncreas, né? É BP1, BP2, BP3. Em inglês, se não me engano, é spleen. Então, SP. SP1, SP2, SP3. Então, cada um vai ter na sua língua. Então, mas vamos concentrar aqui na nossa, né? Às vezes vocês vão fazer alguma pesquisa
vai achar ponto lá, assim, K1, K2, K3, mas o que é isso? Está em outra língua, tá? Ah, eu achei SP1, SP2, qual que é esse? S1, S2, S3, é estômago, né, em inglês. Então, a gente tem que ver a língua que está aqui, tá bom? Para nós aqui, a gente vai pegar ali a primeira letra de cada órgão ou a primeira de cada nome composto, por exemplo, triplo aquecedor, TA, intestino grosso, né? IG, intestino delgado, ID, pericárdio, PC, tá bom? Mas não se preocupe que a gente vai falando isso até o final do curso, isso entra na cabeça de vocês, tá bom? A gente vai macetar isso aí, a gente tem praticamente aí 8 meses para mais 8, 9 meses aí para a gente macetar isso toda semana e isso fixar bem na cabeça de vocês. Localização dos pontos. O resultado terapêutico da acupuntura depende muito da precisão da aplicação. Assim, há várias maneiras de localizar com precisão os pontos. As mais utilizadas baseiam-se em medição, medição com base nos dedos, as polegadas do corpo do paciente. A unidade de mensuração se baseia na distância interfalangiana média do paciente, ou seja, polegada. Esse método não é muito prático, há outros mais eficientes. O sistema de medição do terapeuta. Esse primeiro, gente, a gente usa esse espaço aqui. Esse espaço aqui. Então, há o ponto P8, o P7 é um tchum da linha do punho. Aqui, um tchum equivale a uma polegada. Então, eu ponho aqui na linha do punho, ó, achei o ponto, né? Então, não era muito preciso esse ponto de usar essa parte da falange aqui, é meio complicado. O sistema de medição do terapeuta. Assim, as pessoas normolíneas, né, que tem mais ou menos o mesmo padrão, o comprimento que vai da articulação interfalangiana média do dedo indicador ao dedo mínimo tem mais ou menos 3 polegadas. Então, essa distância aqui dá mais ou menos 3 polegadas, né? Obviamente, a gente vai aferir com o do paciente para ver se confere. Se for um paciente muito pequeno, né, muito mignon, uma pessoa muito pequenininha, vai dar uma diferença, mas eu vou ensinar vocês a mexer com isso. Como resolver esse problema. Se for uma pessoa muito grande, né, a mão dele aqui vai dar. Então, a distância minha vai ser menor do que a distância dele. Então, mas vamos lá. Considerando que todo mundo, a grande maioria, 99%, né, aqui dos brasileiros tem mais ou menos mesmo biotipo. Então, confere, né? Essa distância aqui, né, tem 3 polegadas. Ou a gente chama em chinês de kun, significa polegada, ou tichun, que também significa polegada. A gente usa 3 chun, tá? 3 chun, 1 chun, 2 chun, 3 chun, 4 chun, significa polegada, tá bom? Então vai fixando aí, tchum. Toda vez que eu ouvir polegada, é tchum ou com. O comprimento entre a articulação, entre as articulações interfalangianas distais do indicador e do dedo anelar tem 2 polegadas. Então aqui eu tenho 3 tchum, 3 polegadas. Aqui eu tenho essa distância, 2 polegadas, ou 2 tchum, certo? Entre o dedo indicador e o dedo médio tem um tchum e meio. Aqui, ó, um tchum e meio. Um tchum e meio.
A articulação distal do dedo polegar mede 1 tchum. Aqui tem 1 tchum, 1 polegada. Então, vamos lá? 1 tchum, 1 tchum e meio, 2 tchum e 3 tchum. Tá vendo aí na figura aí? Na figura 4. Ó, mostrando aí para vocês. Ó. 1 tchum, 1 tchum e meio, 3 tchum. Certo? Ah, professor, mas no ponto tá falando que é 5 tchum. Como é que eu meço 5 tchum? 3 tchum mais 2 tchum. Né? Vamos ver isso aqui como. Deixa eu ler um exemplo aqui para vocês entenderem. Por que a gente usa essa questão de tchum, né? É para medição até eu achar o ponto. Vamos ver um ponto aqui. IG6. 3 tchum acima do IG5. Então, o IG5 é aqui, tá? Bem aqui. Vocês estão vendo aqui esse buraquinho aqui? Né? Lembra do Rechui? Né? Então, todo ponto de acupuntura é um buraco. Aqui, nesse buraco aqui da mão, quando a gente faz assim com o polegar, abre um buraquinho aqui. Né? Então, IG5. 3 tchum para cima do IG5. Né? Então, quanto que é 3 tchum? 3 tchum, eu vou pôr aqui, né? E achei o IG5. Confere? Então, é para isso que eu uso essa medição, para eu saber localizar os pontos. Então, vamos ver aí na próxima figura. Olha aí para vocês verem. Da testa até o queixo, eu tenho 10 tchum. A distância entre os mamilos, né? Entre os dois mamilos, eu tenho 8 tchum. Já que do ápice, né? Ápice do externo, é aí no peito, no centro do peito, até próximo, acima do umbigo, eu tenho 8 tchum. Do umbigo até a região ventral aqui, eu tenho 5 tchum. Acima do joelho até a região trocantérica, né, que é a região aí do fêmur, né, do quadril, eu tenho 18 tchum. Abaixo do joelho até a região do maléolo ali, acima do maléolo, que é esse ossinho que a gente tem do lado da perna, né? Maléolo é esse ossinho aqui que a gente tem, né? Nós temos os dois lados, maléolo externo, maléolo interno. Tem 13 tchum. Do meu ombro, né? Da linha da axila até a metade aí do meu braço, né? Meio do meu braço, tem 9 tchum. Do braço até a região do punho, eu tenho 12 tchum. Aqui eu tenho uma outra medição ainda com relação à perna, né? Eu tenho lá, do meio do joelho até a região trocantérica, 19 tchum, ou 19 polegadas. Do meio do joelho até o maléolo, né? Eu tenho 16 polegadas. A região da minha cabeça aí, a gente está vendo, né? A região da testa aí, ó. Do início ao final da testa tem 3 tchum. Depois, até a região occipital, aqui, início da região occipital, eu tenho 12 tchum. Depois, da região aí, occipital até a nuca, eu tenho 7 tchum. Da nuca até a região da primeira cervical torácica, eu tenho 7 tchum. Perdão. Da região início da occipital até a nuca, 12 tchum. Depois da nuca até a região da T1, a primeira vértebra torácica, 7 tchum. Da axila até o braço, mas na região, até mais ou menos na altura da primeira, da última costela aí, da axila até a última costela, a gente tem 12 tchum.
da linha média, né, do corpo para a, a região do da escápula, eu tenho 3 tchum. Então, o corpo é medido, né? O chinês fez essa medição em tchum, em polegada, né? A gente traduzindo o tchum significa polegada. Então, esse é o mais usado. Ainda tem uns outros ainda, né? Vamos ver aí. A divisão do corpo em partes proporcionais. Assim, o antebraço, por exemplo, é dividido em 12 partes ou 12 polegadas. A distância entre os mamilos é dividida em 8 partes ou 8 polegadas. Esse é um método simples e preciso. Estrutura anatômica, é bastante prática e exata para localizar os pontos. Então, muitas vezes, gente, né, se eu pego uma pessoa muito grande ou muito pequena, dá uma diferença, eu ponho lá, né? A gente sempre equivale um tchum. Eu vou pegar o meu polegar e vou ver com o tamanho do polegar do meu paciente. Tem aqui a mesma distância? Tem. Ah, ótimo. Perfeito. Então, é uma pessoa normalínea. Por quê? Vamos supor que seja uma pessoa muito grande. Eu vou pegar 3 tchum para achar aqui, meu 3 tchum, para achar o IG5 dela, né? Vai dar muito aqui embaixo. Por quê? Porque ela é grande. Então, eu tenho que medir de acordo com a estrutura da pessoa. Ou se é uma pessoa muito pequenininha, né? O meu 3 tchum vai dar maior do que o tchum dela. E como é que eu faço? Tem, eh, tem uma técnica. Você vai pegar uma régua comum, né? E vai pôr na régua comum. Ó, vai medir o tchum do paciente. Mediu o tchum, você vem aqui e faz uma risca. Pronto, você já tem um tchum dele. Um tchum e meio do paciente. Você faz outra risca. 3 tchum, você já faz outra risca. 4 tchum, você já faz outra risca. Então aí você tem os tchum na régua. Ah, o tchum de acordo com o paciente, né? Um paciente muito grandão, o tchum dele, né, maior do que o meu. Aí, então é 3 tchum. Eu vou pegar a régua, vou colar e vou achar. Não tem problema nenhum. Aí agora, gente, o povo lança uns cosméticos, vamos falar assim, na acupuntura. Existe isso aqui, chama tchunômetro. Ó, tchunômetro. Um nome, tchunômetro. E é para medir o tchum. Então, aqui eu já tenho todo o tchum marcado. Mas isso, gente, é para pessoas normolíneas, tá? Né? Ó, um tchum meu aqui dá aqui direitinho. Né? Um tchum meu. Então, isso é para pessoas normolinas. Se for uma pessoa, isso aqui só serve para pessoas que têm o mais ou menos o mesmo biotipo. Então, aqui eu tenho como se fosse uma régua, que eu ensinei para vocês, até 15 tchuns. Né? Então, 15 tchuns da linha do pescoço. Vou pular e vou medir. Tá bom? Mas para pessoas com o tchum diferente, eu uso isso. Eu faço essa técnica da régua. Pô, um tchum e risco, um tchum e meio e risco. Deixa eu até reforçar aqui para vocês, né? Para visualizar bem. Então vamos lá, ó. Um tchum e meio, 2 tchum,
e 3 tchum. Ah, então é 3 tchum do IG4. Eu vou pôr, deixa eu virar a câmera para vocês para ficar melhor. Ah, eu que tenho 3 tchum, né, do IG4, do IG5. Então, ó, IG5, 3 tchum, já tá aqui o ponto. Então, eu prefiro mais que se faça a medição quando é diferente, é uma pessoa muito grande ou uma pessoa muito pequena, vai pegar o dedo da pessoa, tá? Lembrando, não é o meu, é o dedo da pessoa. Vai pôr na régua e vai riscar. E aí você vai fazer o risco de acordo com o tchum dela, porque o corpo é dela, você vai medir de acordo com a estrutura dela. Então, é equivalente ao tchum dela. Quando que eu não vou fazer? Quando eu vou testar ali se o nosso tchum for igual. Aí eu vou medir com a minha mão mesmo, porque meu tchum é igual dela. Agora, se é uma pessoa muito grande, muito pequena, eu tenho que pegar o tchum dela e medir numa régua. E aí a gente consegue ter a, a medida do próprio paciente, tá bom? Vocês viram aí que a próxima matéria, né? É aí, ó. Próxima matéria é o meridiano do pulmão. E aí nós vamos começar a estudar o meridiano do pulmão, né? A gente vai ver a sintomatologia, para que serve, os pontos, aí a gente vai ver a localização dos pontos, aonde o meridiano passa, aonde ele termina. Cadê? Acho que eu avancei aí. Avancei demais. Nossa, 59. Aqui, ó. Né? O meridiano do pulmão. Começa na ponta do dedo indicador, vai subindo, né? E termina lá no nariz. Cadê? Aqui, meridiano do pulmão. Então, perdão, meridiano do pulmão começa na região torácica e termina no dedo indicador. Aquele que a gente estava vendo era o intestino grosso, tá? Esse aqui é o meridiano do pulmão. Então, a gente vai começar a aula prática, tá bom? Então, eu espero vocês na próxima aula já, com aqui presentes, né? Para nós iniciarmos a nossa aula prática. Lembrando que nesse início da nossa aula prática, primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender a ferir pressão. Ah, mas eu não tenho aparelho. Não tem problema, eu tenho, eu ensino. Depois que você comprar o seu, você já sabe usar. Ah, eu posso levar o meu aparelho? Pode, não tem problema nenhum. Nós vamos ver isso. Nós vamos dar uma revisada nos 5 elementos, né? No ciclo de geração, no ciclo de dominação, no ciclo de contra-dominação, tá? Nós vamos revisar isso. Nós vamos revisar Yin e Yang nessa primeira aula. Então, na verdade, na primeira aula, nós não vamos entrar aqui no meridiano do pulmão. A gente vai fazer uma revisão de tudo isso que fez aqui, presente. Né? Qual parte do meu corpo que é Yin, qual parte do meu corpo que é Yang, as técnicas de aplicação, como é que eu cedo, como é que eu tonifico, como é que eu promovo um estímulo neutro, né?
Tudo isso nós vamos ver na primeira aula prática, aqui em sala de aula. Vamos aqui na lousa, vamos pular o ciclo, escrever juntos o ciclo de dominação, o ciclo de contradominação, vamos ver as características dos elementos, né? Qual a emoção do elemento terra, qual a emoção, qual o sabor do elemento água, qual a cor do elemento madeira. Vou dar uma tabelinha para vocês ir acompanhando em sala de aula, tá bom? E aí sim, depois a gente já entra de cara aprendendo a teoria dos meridianos ordinários, né? O primeiro é o pulmão, e aí é onde a gente vai agulhar. A gente vai ler, né, a característica do meridiano, a localização de cada ponto, né? Por exemplo, aí o P1 é o primeiro ponto do pulmão, ao lado anterolateral do peito, abaixo do ponto P2 na fossa clavicular, da clavícula e do ombro. Então, se eu chegar aqui nessa região, aqui assim está o P2, abaixo aqui está o P1. E aí a gente vai ver, né, como agulhar, e a gente vai ver também aí a agulhar de 0,3 a 0,5 tchum, moxa de 15 a 20 minutos, e a gente vai explicar isso. Tosse, para qual a indicação? Para que esse ponto serve? Tosse, falta de ar, dispneia, né, que é a falta de ar, asma, bronquite, dor no ombro, tuberculose, nevralgia intercostal. Então a gente vai ver isso e no final da aula nós vamos agulhar os 3 principais pontos de cada meridiano. Então nós não vamos agulhar os 9 pontos, nós vamos agulhar os 3 principais pontos de cada meridiano, que é o que eu tenho que saber. Tá? Isso eu tenho que saber de cara. Eu preciso saber todos os pontos do meridiano? Não. Preciso saber a indicação de todos os pontos? Não. Eu preciso saber um ponto de sedação, um ponto de tonificação e um ponto geral. Né? Por exemplo, qual é o ponto de sedação do pulmão? P5. Eu sei que o paciente chegou aqui, eu avalio, ele está yang. Então, eu preciso sedar esse meridiano. Eu vou lá e cedo, uso o P5. Né? Qual é? Puxa, ele chegou aqui com problema no meridiano, eu não sei se eu tenho que sedar ou se eu tenho que tonificar. Vou usar um ponto geral, um ponto que tem um amplo aspecto. Eu vou pegar qual? O P7. Esse paciente está indo demais. O meridiano do pulmão dele está indo demais. Né? Tá indo. O que eu preciso fazer? Tonificar. Então, eu uso o P9. Então, pelo menos esses 3 pontos de cada meridiano eu tenho que saber. E é ele que nós vamos treinar na sala de aula, justamente esses pontos. E chegou aqui, gente, o paciente, ele quer sair resolvido. Às vezes não dá tempo de eu fazer uma anamnese completa, né? Para fazer um protocolo bem afinado. Eu preciso dar um pronto-socorro para ele. Eu já preciso chegar e resolver aquele probleminha dele ali. Então, esses 3 pontos são os pontos emergenciais. Então, eu vou usar. Eu não vou fazer todo o meu tratamento com o paciente em cima disso. Não, eu tenho que afinar para equilibrar isso bem. Mas como pronto-socorro, como emergência, esses 3 pontos são excelentes. Ponto de sedação, ponto de tonificação e um ponto geral, que a gente chama geral, um ponto de amplo aspecto, que pega bastante patologia. Tá? Então, nós vamos ver todos os pontos de cada meridiano, mas nós vamos puncionar esses pontos. Tá bom? Esses 3 pontos nós vamos funcionar. O que nós vimos até aqui, então, né? A gente viu a teoria do Yin e Yang, o que me causa doença segundo a medicina tradicional chinesa. O desequilíbrio da energia Yin e Yang que circula no meu corpo. Por que causa isso? Fator emocional, fator externo, né?
ou o fator interno, que são o fator interno, que são as emoções, e também aquela parte genética. Lembra que eu falei para vocês que 95% das doenças, segundo a medicina tradicional chinesa, são de fundo emocional, 2,5% adquirido, né? Esse 2,5% adquirido como? Má alimentação, sedentarismo, excesso de trabalho, né? Acidentes. Então, todas decorrentes disso são doenças adquiridas. Excessos de esforço físico, eu acabo adquirindo essas doenças ao longo da minha vida. E 2,5% é congênito, eu já nasci com ela, né? E aí tem as partes do meu corpo que são yin, que são yang, os meus órgãos são divididos também em yin e yang, né? A gente vai ver, a gente viu também a teoria das substâncias vitais, o Jin, o Qi, né? Lembrando que o Qi, a teoria do Qi, o Qin, o Qi original é o Qi que eu recebo dos meus pais, esse Qi eu não reponho, eu tenho que poupar, eu tenho que economizar ele, é ele que vai determinar a minha longevidade, né? Se eu vou viver muito, se eu vou viver mais, aliás, se eu vou viver muito ou se eu vou viver pouco, né? Então, esse Ti eu tenho que poupar porque eu não reponho ele. E como que eu faço isso? Tendo uma vida equilibrada. E depois eu tenho o Ti adquirido, que é oriundo do Ti da alimentação, o Ti do ar, né? O Ti defensivo. Esse sim eu consigo melhorar através da atividade física, através das técnicas de respiração, através da alimentação. O Ti original ou Ti celestial, né? Esse Ti, ele é armazenado no Migmen, que é o rim direito. Segundo a teoria da medicina tradicional chinesa, é o primeiro órgão a se formar. Tá bom? Depois nós vimos também aí a teoria dos 5 elementos, né? Cada elemento corresponde a um Zhang e um Fu, a um órgão e uma víscera. A gente vai ver isso também aqui na primeira aula, né? E aí nós vamos fazer uma revisãozinha de tudo isso que a gente viu na primeira aula, vamos entender isso aqui, visualizando na prática. Eu vou fazendo junto com vocês, para ir fixando melhor essas teorias que nós vimos até aqui. Então, aguardo ansiosamente vocês em sala de aula na próxima semana, tá bom? Até lá.